para o debate. Agora eu vou chamar o Reinaldo Lima para falar sobre tomografia de impulso na avaliação de deterioração de árvores. O Reinaldo é do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Tem 15 minutinhos, tá? Bom dia a todos. Gente, eu estou muito nervoso e vou ter que usar a frase do Flávio Pérez de ontem. Né? Estou muito nervoso. Vamos lá. Deixa eu ver como é que funciona essa coisa aqui. Rápido. Vamos lá. Bom, gente, vou falar um pouco sobre esse trabalho que tem como título Tomografia de impulso na avaliação de deterioração de árvores, que tem como coautor o Dr. Sérgio Brasolin e também como desorientador desse trabalho. Né? Vamos lá. Bom, as árvores são de grande progresso para a qualidade de vida das pessoas em uma cidade. De que forma? Elas valorizam a paisagem urbana, oferecem sombra, diminuem a velocidade dos ventos, contribuem para a melhoria do microclima de uma região, oferecem abrigo e alimento para a fauna, entre outros benefícios. Né? No entanto, as árvores são diretamente afetadas na condição urbana. Fazendo uma rápida reflexão, vocês poderiam fazer a leitura dessa imagem como uma fatalidade? Minha leitura eu acho que não, né? Talvez os amigos de Porto Alegre diriam capaz. Enfim, gente, obviamente que não. A falta de planejamento, plantio inadequado de espécie, impermeabilização das calçadas, injúrias, feridas, manejos inadequados provocam diversos danos para as árvores na condição urbana. E para minimizar muitos deles, até mesmo no caso dessa queda de árvore e acontecimentos, diversas técnicas hoje são utilizadas para investigar esses danos internos nas árvores, destacando-se a tomografia de impulso, que é a TOI. Bom, a tomografia é uma palavra derivada do grego tomos, que significa seção, mas grafia significa grafia ou escrita. A tomografia nada mais é que a imagem transversal de um objeto, ou seja, dados de diferentes perfis são combinados e calculados, formando uma imagem numa seção transversal de um objeto. Né? E o impulso, no caso, ele é o estímulo, né? Que é uma onda mecânica que é desencadeada através do leito da árvore, também conhecido como ondas de estresse ou perturbações. Né? Bom, a justificativa desse trabalho foi de encontrar novos métodos não destrutivos, confiáveis, para a avaliação do deterioro de árvores. Né? Carlos, essa imagem, esse slide, ela não faz parte do meu trabalho, no entanto, ela ilustra muito bem essa justificativa, né, de encontrar esses métodos não destrutivos confiáveis. Por quê? Essa imagem da seção transversal do colo de um eucalipto citriodora, na qual ele diz para a gente que tem 61% de deterioração interna. A pergunta que fica, será? Na verdade, não. Utilizamos outra técnica para validar esse resultado e ela nos informou que não é bem assim. Por quê? Isso pode ser explicado por causa das tensões de crescimento que ocorrem no eucalipto e provocam rachaduras. E essa técnica ela tende a superestimar esses problemas internos. E a ideia desse trabalho é fazer essa validação. Bom, os objetivos foram verificar a confiabilidade dos padrões de respostas no método de tomografia de impulso na investigação da deterioração interna das árvores de jacarandá mimoso e de citripiruna, e comparar as imagens tomográficas do interior da árvore com os gráficos das prospecções realizadas com o penetrômetro. A área de estudo escolhida foi o campus do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. A escolha do local se deu porque o campus possui indivíduos arbóreos de grande porte e também de espécies comumente encontradas na cidade. Foram selecionados dentro do campus 8 árvores, sendo 4 indivíduos da espécie Jacarandá mimosifólia, que é o Jacarandá mimoso, né? Essa é uma árvore muito utilizada no paisagismo e que é pertencente à família Pinoniaceae, e ela é bastante comum de ser encontrada na arborização urbana. As outras 4 árvores escolhidas foram da espécie Rhizobiota, que é a citripiruna. Essa árvore é muito utilizada na arborização urbana por causa da sua rusticidade, rápido desenvolvimento, enfim,
pela sua beleza também. Para a seleção das espécies, foram definidos alguns parâmetros, sendo a densidade da madeira, menor e maior, menor para as árvores de jacarandá mimoso com 0,52 gramas por centímetros cúbicos e maior para a siripiruna com 0,91 gramas por centímetros cúbicos. A densidade da madeira tem um fator relevante na escolha das espécies, porque ela influencia na velocidade da onda mecânica do tomógrafo, né? Bom, outro parâmetro foi o diâmetro da altura do peito, que é o DAP, sendo duas categorias de dados, menor e maior. Ou seja, para cada espécie foram 4 árvores, sendo selecionados o menor DAP encontrado e o maior DAP encontrado, respeitando a limitação da técnica. Bom, outro ponto foi as árvores com processo de deterioração, quando presentes ou não. Para a análise interna foram utilizadas duas técnicas. Uma delas foi a tomografia, onde utilizou-se o tomógrafo de impulso. A tomografia era composta por sensores que são alocados na região transversal da árvore. Esses sensores são prédios, né, que fazem a transmissão, enviam e recebem os sinais das ondas mecânicas. Esse sinal é desferido através de um golpe um martelo eletrônico que desencadeia a onda mecânica através do lenho, e todos os sinais recebem, todos os outros pontos acabam recebendo esse sinal da velocidade da onda mecânica, né? Esses prédios eles são inseridos minimamente no lenho, né? Ou seja, eles penetram cerca de 1 ou 2 centímetros, apenas transpassando a casca e atingindo minimamente o lenho. No entanto, de certa forma, essa técnica ela se enquadra dentro dos MNTs, né? Que são os métodos não destrutivos. Apesar de ela ter uma ação minimamente invasiva, ela não altera as propriedades do lenho e continua sendo a árvore propriamente dita, né? Essa aqui é a imagem tomográfica desse torete que foi utilizado aqui para fazer apenas um exemplo. A outra técnica utilizada foi a técnica de prospecção, ou peritrógrafo. Esse equipamento ele é bem conhecido já nas análises do IPT, né? Ele possui uma broca de 0,9 milímetros de diâmetro. Ela tem uma ação invasiva na árvore, mas ela não é destrutiva. Por quê? Porque por ser tão fina, após você retirar essa broca, às vezes se a árvore não soltar uma seiva, você nem consegue visualizar o local que foi prospectado, né? O objetivo desse equipamento é verificar a resistência mecânica do lenho, a penetração da broca. Quanto maior a resistência, o lenho está sadio. Quando essa resistência ela diminui, o lenho ele consta como deteriorado ou ausente, né? O que é exemplificado aqui nesse gráfico da prospecção, né? Onde esse pontinho verde aqui, não sei se dá para visualizar, mas ele compensa a região da casca, né? Que não oferece resistência. Depois a linha marrom compensa o lenho sadio e a vermelha é o lenho deteriorado, né? Ou ausente, como mostra essa linha de tendência aqui. Bom, numa terceira etapa foi feita a comparação entre essas duas técnicas, né, com os dados da tomografia e os dados da prospecção, onde foi realizada de forma qualitativa, né, comparando-se as áreas sadias, que era sem deterioração interna ou pequeno decaimento do lenho, provocado por lenho juvenil, nós, defeitos na madeira em gerais, né, ou ainda deteriorada, quando tinha deterioração causada pelo ataque de organismos xilófagos, com a presença ou não de material lenhoso no local. Bom, os resultados mostraram que todas as árvores estavam deterioradas, portanto, foram consideradas deterioradas, né? Os resultados também apontaram que quanto maior o valor de DAP, ou do diâmetro do colo, maior a porcentagem de deterioração. Isso é visualizado na árvore de número 2 e na árvore de número 6 e 7. Para os resultados de tomografia, todas as 8 árvores foram consideradas como deterioradas. Isso foi interpretado através do gráfico da tomografia, né, dessa imagem tomográfica aqui, na qual as zonas azuis e liladas elas correspondem à baixa velocidade da onda mecânica, ou seja, quando ela encontra um louco, uma alteração do lenho, ou defeitos da madeira, exemplo, uma rachadura, ela tende a ficar devagar, ter dificuldade para passar por esses defeitos e diminuir essa velocidade da onda para encontrar com os outros sensores, né? E as zonas pretas e marrons, elas compreendem as áreas com alta velocidade de onda mecânica, a saber, as áreas sadias, então, ou seja, áreas deterioradas e áreas sadias. As zonas verdes, elas não são classificadas por sua velocidade de onda. No entanto, para este trabalho, foi verificado através de outra técnica de prospecção que essas zonas também tinham uma leve alteração.
Bom, a tomografia ainda apontou que as árvores de sibipirona estavam com porcentagem de média maior de deterioração em relação às árvores de jacarandá, sendo 13% no colo e 11% no fusto para o jacarandá mimoso, e 39% no colo e 18% no fusto para a sibipirona. As árvores de sibipirona com maior porcentagem de deterioração foram as árvores de número 1 e 2, e para a sibipirona 5, 6 e 7. Existe uma relação de média total que a região do colo ela apresenta maior deterioração em relação ao fuste, né? Sendo encontrado 26% no colo e 14% no fuste. Os resultados também apontaram que para as árvores de jacarandá de número 1 e 2, a deterioração encontrada no colo ela poderia estar progredindo para o fuste porque tem uma continuidade ali. Esses mesmos resultados também foram visualizados para as árvores de sibipirona de número 6 e 7. Bom, os resultados das prospecções, apenas uma árvore estava deteriorada, sendo que todas as outras 7 estavam com deterioração no colo e apenas 4 apresentaram deterioração no fuste. As árvores de jacarandá mimoso, apenas os exemplares de número 1 e 2, a deterioração encontrada no colo foi também encontrada no fuste, foi observada essa progressão, né? Esse mesmo resultado também foi encontrado com a tomografia, né? Bom, para as árvores de sibipirona, apenas 3 exemplares estavam deteriorados, sendo que foi observada a progressão da deterioração do colo para o fuste, exemplares de número 6 e 7. As árvores de número 5 e 7, não foi possível prospectar até a medida do raio, devido à alta densidade do lenho da sibipirona. E os resultados da tomografia foram diferentes dos resultados em contato com a prospecção. Para essas duas análises foi verificado um falso positivo para a prospecção desses dois resultados. Bom, por fim, após realizar as tomografias e as prospecções, foi utilizado dessa forma a montagem de um gráfico, sobrepondo o gráfico da prospecção e uma tira recortada da imagem tomográfica. Ou seja, a tomografia foi realizada primeiro, depois a prospecção, em seguida verificando esses locais de possíveis deteriorações para saber o quanto isso era verdade, né? Apesar de serem, a amostra seja apenas 8 árvores, foram obtidas 16 imagens tomográficas e 55 perfis de prospecção, no qual ela mostrou que 82% dessas imagens elas se relacionavam positivamente, ou seja, elas se correspondiam, né, quanto às áreas sadias e áreas deterioradas. Esse outro saldo de 18%, ele pode ser justificado pela limitação da técnica, né? A exemplo, a tomografia é muito boa para informar a localização e espacialização, a geometria dessa deterioração no interior da árvore, né? No entanto, ela tem uma limitação quando você encontra esses tipos de rachaduras e outros defeitos na madeira, assim como expliquei no caso do eucalipto, ali na justificativa, né? Ela tende a superestimar essa área deteriorada, né? Visto que há uma necessidade de avaliar isso. Então, a prospecção torna-se uma ferramenta útil para verificar essa relação de deterioração, se está realmente sadia ou não, e qual que é a natureza dessa deterioração. Se é uma simples alteração das propriedades do lenho, ou se é de fato um defeito interno, ou se é uma deterioração locada, enfim. Bom, a conclusão do trabalho foi a tomografia de impulso detectou áreas do lenho com diferentes estágios de deterioração e foi considerada uma técnica confiável para a análise interna do jacarandá mimoso e da sibipirona. A técnica de prospecção penetrôgrafa mostrou-se um método de inspeção complementar ao TOI, permitindo aumentar a probabilidade da análise e da tomada de decisão, que é o manejo.